Fala aí pessoal, tudo bom? Você é daquele corredor ou corredora que gosta de utilizar fone de ouvido durante o seu treino? Então você precisa ver esse vídeo porque você tem que ter alguns cuidados para usar fone de ouvido durante a sua corrida de rua. Vamos lá que eu vou te explicar. Se você é daquelas pessoas que gosta de utilizar fone de ouvido durante a sua corrida, seja esses intra-auricular ou aqueles um pouco maior, aqueles over-ears, aqueles maiorzão, existem alguns cuidados que vocês têm que tomar. Teve um vídeo passado que eu fiz aqui fazendo um review e eu falei que eu ia explicar para vocês quais são esses cuidados que vocês têm que ter para utilizar essa ferramenta aqui durante a corrida. Pode parecer bobagem eu estar falando isso, como assim? O fone de ouvido é tão comum utilizar durante os treinos, mas ele acaba tirando uma das nossos maiores sensores durante a corrida, que é a nossa audição. Tá? A gente utiliza ela muito durante a corrida. E não só para nos cuidar do ambiente onde a gente está correndo, se a gente está correndo com trânsito ou se a gente está correndo em algum local específico, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas também eles nos tira, o fone de ouvido acaba tirando a nossa audição sobre o nosso próprio corpo. O que significa isso? Quando a gente corre, a gente ouve nosso barulho da passada, ouve nosso barulho da respiração, precisa conversar alguma coisa com alguma pessoa, dar alguma outra informação ou dizer como a gente está para o treinador, enfim, conversar algumas vezes e naturalmente o fone vai tirar essa capacidade. Então, o que eu sugiro já inicialmente? Primeira coisa tenha já uma experiência de corrida de rua ou de correr vários treinos sem fone de ouvido. Por que isso? Porque daí você vai conhecer o ambiente onde você está treinando ou tem um ambiente já organizado que você costuma correr, porque daí você sabe o que esperar daquele local. Tá? Então você vai correr, você vai ouvir o barulho dos seus passos, vai ver como é que está o impacto na corrida, já vai se acostumar com os barulhos que envolvem o treinamento, para que depois você coloque o fone de ouvido já sabendo como é que funciona e como é que está a sua corrida. Tá? Um outro fator muito importante e que eu acho que é um dos mais importantes para quem usa fone de ouvido é não correr em local que tenha muito trânsito, tá? Pode parecer bobagem, mas olha, eu já devo ter sido quase atropelado pelo menos umas 5 vezes e dessas 5 vezes, uma vez eu estava de fone de ouvido, tá? E foi a mais tranquila. As outras, se eu não tivesse ouvido o carro saindo da garagem, eu teria sido atropelado com certeza. E isso é uma coisa que o fone de ouvido te tira, essa capacidade de ouvir o que está acontecendo em volta e tomar decisões para que te proteja durante o trânsito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é evitar correr em locais que tenha muito fluxo de carro, muito fluxo de moto, bicicleta, enfim, algo que te vai correr este risco durante a corrida. E aí depois, com o tempo, conhecendo o ambiente, sabendo onde que você está correndo, quais são os locais, ou essa garagem que eu tenho que cuidar, essa rua aqui, essa é a minha preferencial, esses locais onde eu posso correr com segurança, aí sim o fone de ouvido vai entrar tranquilamente e não vai te atrapalhar, tá? Porque você sabe qual que é o ambiente que você se encontra. E uma outra questão sobre o fone é justamente, está mais relacionado não ao fone, mas o que você está escutando, tá? Porque o que acontece? A gente sabe, tem alguns estudos já dizendo que a música vai influenciar, principalmente a batida, os BPMs da música, ela influencia no quanto você está correndo. Ou seja, naturalmente o nosso corpo tenta sincronizar e organizar as nossas passadas e as velocidades na batida da música, tá? Então, se você está escutando uma música com uma batida muito acelerada e o teu treino ele não permite ou você não está acostumado a um pace muito alto, isso vai fazer com que você force um pouquinho a barra ou tenta correr numa velocidade um pouquinho a mais, e isso pode acabar interferindo no teu treino, tá? Existem várias playlists no Spotify. Se você colocar playlist, quantidade de BPM ou BPM, você vai ver que vai existir várias, desde 140, 160, 180,
200, enfim, tem várias. E aí nosso corpo, a gente naturalmente, a gente corre entre 140 e 165 por aí, tá? Dificilmente a gente vai correr numa velocidade com uma cadência maior do que 160, 165. Então, se você procurar playlists que tenha mais ou menos esse tipo de batidas por minuto, né, você vai naturalmente encaixar um pouquinho melhor essas músicas com o que você está correndo, certo? Então tenha um pouco desse cuidado para que a música, ou seja, um momento ali de distração não acaba interferindo negativamente no teu treino. Então essas foram algumas dicas rápidas para vocês utilizarem fone de ouvido. É proibido usar fone de ouvido? É ruim? É bom? Isso vai depender muito da sua experiência, como eu falei. Então se você está começando na corrida, então quem sabe nos primeiros treinos não seja o ideal você utilizar fone de ouvido. Tenha um pouquinho mais de experiência, se acostume um pouco com as velocidades, ouça o seu corpo, ouça os impactos na corrida e aí aos poucos, quando aquela corrida, aquele treinamento for começando a ficar natural para você, aí o fone de ouvido pode ser um aliado para aquele dia que você não está tão motivado, aquele dia que você, quem sabe, você tem que fazer um treino um pouquinho mais veloz, aí você coloca uma música um pouquinho mais, um BPM um pouquinho melhor. Então utilizar o fone de ouvido como um artifício benéfico para você, entendeu? Para que ele te ajude no seu treinamento e não que ele acaba sendo algo que vai te atrapalhar, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like também, deixar nos comentários aqui se algumas vezes o fone de ouvido atrapalhou vocês ou se já ajudou em algum momento específico e deixa aqui nos comentários se você utiliza ou não fone de ouvido, tá certo? Também não esquece de se inscrever aqui, clicar no botãozinho cinza ou vermelho, dependendo qual seja o seu YouTube, que vai nos ajudar aqui toda vez que a gente lance um vídeo novo aqui, vocês têm essa recomendação e você não perca nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço e até mais, gente!